Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 11, o versículo 45. Assim está escrito: Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizeram, creram nele. Nós encontramos aqui uma informação muito importante de um acontecimento lá em Betânia. Betânia morava esses três irmãos, Lázaro, Marta e Maria. Eles moravam em Betânia, eles tinham uma amizade firme com Jesus, eram amigos. Jesus, sempre que passava por aquela localidade, se dirigia àquela aldeia de Betânia e ali se reunia com aqueles três irmãos. Era um momento alegre, feliz. A presença de Jesus, em qualquer que seja o ambiente, ela sempre vai ser benéfica, ela vai ser produtiva, ela vai trazer alegria, conforto, orientação, direção, paz ao coração daqueles que ali estão. Não sabemos quantas vezes Jesus esteve lá na aldeia de Betânia, lá onde moravam Lázaro, Marta e Maria. O certo é que esse contato entre Jesus e esses três irmãos era frequente. E eles tinham afinidade com Jesus, cada um dentro da sua maneira de responder às situações. Ocorre que, num determinado dia, Jesus está num lugar realizando uma obra importante para cumprir o plano de Deus aqui na terra, e ele recebe uma notícia. Mandaram ir até onde Jesus estava, lá da parte de Marta e de Maria, que Lázaro estava enfermo. E a maneira como eles mandaram esta informação para Jesus foi o seguinte: as irmãs de Lázaro mandaram dizer o seguinte: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então colocou em evidência aqui qual era a afinidade. O amor de Jesus para com Lázaro, Marta e Maria nunca foi um amor encoberto. Sempre foi um amor claro, revelado, demonstrado. Por isso que eles tinham esta certeza: eis que está enfermo aquele que tu amas. Jesus, quando ouve aquela informação vinda de Betânia, ele então disse uma palavra: esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por ela. Enfermidade não é para a morte. Foi isso o que Jesus disse. E aqui tem uma outra informação interessante. Aqui disseram que está enfermo aquele que tu amas. E o versículo 5 diz: ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então, todos sabiam deste amor de Jesus para com aquela família. O amor de Jesus não é algo para ficar escondido. O amor de Jesus é algo para ser demonstrado. O próprio Jesus demonstrou este grande e maravilhoso amor. Deus, o Pai, demonstrou este amor. E a palavra diz que Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. E diz-nos que Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então veja, a nossa condição era triste, mas isso não impediu Deus de demonstrar o amor que ele tinha e tem para com cada um de nós. E aqui da mesma forma, Jesus amava a Marta e a sua irmã, Maria, e a Lázaro. E quando ouviu que estava enfermo, Jesus ainda ficou no lugar que estava 2 dias e depois disse, vamos outra vez para a Judéia. E os judeus que estavam lá, os discípulos disseram que lá os judeus queriam apedrejá-lo e Jesus ia retornar para lá. Então Jesus disse que no dia, existem 12 horas no dia, então dá para se andar no dia. Bem, depois de realizar o trabalho lá, Jesus disse, Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Os discípulos disseram, ora, se dorme, estará salvo, não precisa ir lá. Se ele dorme, logo ele vai acordar. Então Jesus claramente disse, Lázaro está morto, e folgo por amor de vós que lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. E foram para Betânia. Agora, observe as reações. Quando Jesus chega em Betânia, quem primeiro vem ao encontro de Jesus é Marta. E Marta, ela vem bem atiçada diante de Jesus. Deus abençoe, pastor Edinaldo, paz. Então, ela vem bem carregada e para tirar satisfações com Jesus. Jesus nem bem chega, diz aqui, olha, os judeus tinham ido lá para consolar Marta e consolar Maria, seca do seu irmão. Ouvindo Marta que Jesus vinha, saiu-lhe a encontro. Não esperou ele chegar, não. Ela foi ao encontro dele. E quando ela chega ao encontro de Jesus, ela diz assim, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, Deus vai conceder. Então ela enfrentou Jesus e ela queria, na hora, resolver. Tem pessoas que é assim. Ele não espera o momento oportuno. Ele viu a primeira oportunidade, ele já vai, da maneira que está, vai. Foi o que Marta fez. Ela foi com tudo diante de Jesus. Mas ela tinha uma coisa, ela disse, mas eu sei que se o Senhor pedir a Deus, Deus vai conceder. Então Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar. Ela disse, eu sei disso. Eu creio na ressurreição. Mas é na ressurreição do último dia. Ela não estava entendendo que era a ressurreição naquele momento. Que Jesus ali era a ressurreição e a vida. E ia trazer Lázaro de volta para a vida. Bem, ficou neste caso. E ela não se deu por vencida. E ela disse, eu sei que ele vai estar no último dia. O Senhor disse, então, eu sou a ressurreição e a vida. Passado algum tempo, Jesus manda chamar a Maria, aqui no versículo 28. Versículo 28. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está cá e chama-te. Maria, diferente de Marta, não foi enfrentar Jesus no caminho. Ela ficou em casa, ela esperou Jesus chegar lá. Marta não, Marta como era agitada, conforme diz, apavorada, com muitas coisas, ocupada, tudo para Marta tinha que se resolver na hora, não podia esperar. Já com Maria era diferente. O sentido de Maria era outro. Então Maria estava o quê? Em casa. Então Marta chega lá e diz, olha, o mestre está cá e chama-te. Quando Maria ouve isso, que o mestre chegou e está chamando-a, ela se levanta, vai aonde Jesus está, os judeus a acompanham
E observe, quando ela chega aonde Jesus está, ela diz a mesma coisa que Marta disse. Marta, antes de Jesus entrar, ela disse, se tu estiveres aqui no versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, aqui no versículo 32, diz assim, tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Veja, foram as mesmas palavras que Marta disse, Maria disse. Mas nós podemos entender aqui que foram ditas de maneira diferente. Diferente. As palavras são a mesma, mas a entonação, a intensidade, a força com que a palavra é dita, ela pode significar uma coisa. E o outro, quando diz, pode significar outra coisa totalmente diferente. Então, Marta, quando disse essas palavras, ela disse confrontando Jesus, que Jesus deveria estar lá. Por Jesus não estar lá, Lázaro morreu. Já Marta, diferente. Senhor, se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então, veja que é diferente. É diferente a maneira, a palavra é a mesma. A maneira de falar é que muda as coisas. E muitas das vezes, nós lemos um versículo e outra pessoa lê o mesmo versículo, um dá uma entonação, outro dá outra entonação, um suscita no outro que ele está sendo atacado, para o outro suscita que ele está sendo amparado com aquela palavra está sendo de ajuda para ele. Então, são as coisas que acontecem. Então, nós observamos aqui o jeito de falar. O jeito de falar é diferente. Maria falava diferente de Marta. Maria tinha mais proximidade com Jesus, se bem que Jesus amava os três por igual. Mas Maria tinha mais afinidade com Jesus do que Marta. E isso se revelava até nas atitudes de Maria. Marta, quando chegou, enfrentou Jesus de pé. Jesus, quando chamou Maria, que ela chegou, diz aqui, ela lançou-se aos seus pés. Ela curvou-se diante de Jesus. Então tem mudança aqui. E é uma mudança significativa. E depois de falar tudo o que aconteceu, Jesus pediu que levasse aonde Lázaro estava, e nós sabemos o que aconteceu. Jesus orou ao Pai, chamou Lázaro, Lázaro saiu vivo. Enrolado, pediu que desenrolasse e deixasse ir. Lázaro foi restaurado à vida. Elas disseram, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas chegou a ressurreição. Não importa que ele morreu. Jesus disse que a enfermidade não era para a morte. Morte no sentido de que morreu, não tinha como ressuscitar. Mas em Jesus estava o poder que até da morte ressuscitar. Ele enfermou, morreu, foi sepultado. Quando Jesus chegou, já estava sepultado. Mas com Jesus chegou a vida. Não importa se o defunto está lá no sepulcro. Se Jesus veio e disse que não era para a morte pode estar simplesmente aguardando o momento de Jesus chegar. E Jesus chega, a morte vai embora, a vida retorna e Lázaro sai para fora. Muito bem. Muito bem. Depois, o sentido aqui que eu quero chamar a atenção é no versículo que eu li. Eu li o versículo 45, diz assim, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria. Olha, lá estava Lázaro ressuscitado, estava Marta. Mas diz, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria.
e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Por que eles não foram a Marta? Por que eles foram a Maria? E através de Maria, eles viram o que Jesus fez e creram em Jesus. Aqui está o testemunho do crente. Maria, só pela sua atitude, já demonstrava quem ela era. Ela era alguém contrita, quebrantada, temente, fiel a Deus. Não que Marta não fosse, Marta também servia ao Senhor, mas ela tinha aqueles momentos explosivos dela que arruinava muitas das vezes a condição dela. Mas Maria não. Maria, com o seu jeito meiga de ser, atraía as pessoas a si, e ela, com a sua vida com Deus, as pessoas olhavam além de Maria. Olhavam o que Jesus tinha feito e criam não em Maria, mas criam em Jesus. Então veja, o crente tem que ser assim. As pessoas vão ler a minha vida, vão ler a sua vida, e quando eles olharem em nós e verem Cristo em nós, eles devem ser levados a ver a obra de Jesus e crer em Jesus. Este é o sentido. Este é o sentido. Deus abençoe Daniel Amaro. Quando eu disse aqui, Marta disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Maria também disse, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Eu me lembrei de uma ocasião que eu escutei o pedido de um filho para um pai. O pai leu de uma maneira, a mãe leu de outra maneira. Dizia o seguinte: o filho saiu, foi para estudos, foi para um outro país para se aperfeiçoar. Os pais aprovaram a ida dele, ele foi muito bem. Chegou em dado momento, ele escreveu uma carta, hoje não é mais assim, né? Hoje tem as redes sociais. Mas ele escreveu uma carta para os seus pais, né? Principalmente para o pai, e lá no interior da carta, ele diz assim: pai, mande-me dinheiro. Certamente que ele estava precisando para continuar. O pai, quando pegou aquela carta, leu. Quando chegou nessa parte, ele leu e ficou alterado. E chamou a esposa e disse: olha, fulana, vem aqui ver o que o nosso filho escreveu aqui. Onde já se viu? Mas o que ele escreveu? Eu vou ler para você. Aí leu a carta, chegou assim e disse assim: pai, mande dinheiro. Olha o que ele está mandando, o que ele está falando comigo. E a esposa disse para ele: mas foi assim mesmo que ele escreveu? Foi. Está aqui, olha. Pai, mande dinheiro. A esposa falou o seguinte: deixa eu ler. Aí pegou a carta e falou: pai, mande dinheiro. E o pai virou para a esposa e falou: é assim que ele mandou? Assim que ele está falando? É, ele está falando assim. Não está falando do jeito que você falou aí. Ele está falando assim: pai, mande dinheiro. Ah, então eu vou mandar. Se é desse jeito, então eu vou mandar. Não foi a mesma palavra? O que mudou aí? Deus abençoe, irmão Wagner. Mudou o quê? A entonação, o jeito de falar. Marta, quando encontrou Jesus, como que diz? Já encontrou Jesus com as pedras. Se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: mas ele vai ressuscitar. Quando chegou Maria, Maria estava em casa. Quando ela chega diante de Jesus, ela se dobra aos pés de Jesus e diz: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. A mesma coisa, dita de forma diferente. Nós precisamos aprender isso. Às vezes a gente escuta uma coisa porque tem pessoas que ele tem uma entonação, um jeito de falar,
e parece que a coisa vem mesmo para pegar nas pessoas e as pessoas às vezes ficam preocupadas com aquilo. Mas é preciso entender. Entre Marta e Maria, duas irmãs, que Jesus amava tanto a elas quanto a Lázaro, mas tinha essa diferença na maneira de se expressar. E as pessoas foram a Maria. Por quê? Em Maria eles encontraram mais afinidade. Quem está mais próximo de Jesus tem mais atratividade para as pessoas vir a ela. São aquelas pessoas que estão imitando a Jesus, estão representando Jesus aqui na terra. E as pessoas têm prazer de vir ao encontro delas. Foi aqui, muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, viram lá o Lázaro, mas eles vieram a quem? A Maria. Tinham visto o que Jesus fizera, creram nele, creram em Jesus. Não diz que eles foram a Marta e creram em Jesus, mas diz que eles foram a Maria e creram em Jesus. Então não sei se eu estou conseguindo me expressar de maneira clara, mas espero que você entenda o que estou procurando transmitir neste ponto aqui, o que me chamou a atenção. Por que que os judeus foram a Maria? E através de Maria eles creram em Jesus. Exatamente por isso. Num outro caso, Jesus chega lá, Maria se assenta novamente aos pés de Jesus, e a Marta está agoniada e diz, manda ela me ajudar. Tem muito trabalho que fazer aqui, Senhor. O negócio é esse. Ela vai ficar sentada aí nos seus pés, e eu aqui com tanto trabalho? Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte. O segredo aqui de Maria, de os judeus terem ido a ela, é que Maria sempre escolheu a melhor parte. E qual é a melhor parte? A melhor parte é quando Jesus se apresenta, a gente abre mão de tudo e fica aos pés de Jesus. Fica ouvindo as palavras de Jesus. Porque as palavras de Jesus são vida, são espírito, são alento, são alegria. O trabalho da casa, as outras responsabilidades, pode ser feitas depois. Mas a presença de Jesus, se nós deixarmos passar agora, talvez ela não retorne. Então este é o segredo. E aqui Maria nos ensina isto. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Creram nele. Então, é a semelhança daquilo que eu disse do garoto que pediu dinheiro para o pai. O pai leu de um jeito, leu com entonação, leu com brabeza, entendeu tudo errado, mas a mãe veio ler com meiguice, com amor, com compreensão, e o pai falou, mas é assim que ele está falando? Ela disse, é assim que ele está falando, você leu errado. Como é que ele sabia que ele falou de um jeito ou falou de outro, se o que eles estavam dizendo estava escrito, não era a voz gravada, era escrito. Então é a maneira de ler, a maneira de compreender. Assim também nós estamos lendo a palavra de Deus e às vezes a gente dá uma entonação meia diferente. Quem está ouvindo vai ouvir aquilo de outra forma. E às vezes nós, ao invés de abrirmos a porta, nós estamos fechando a porta. Então é preciso ter muito cuidado quando nós fizermos isso. Então, por isso que eu separei esse versículo aqui sobre Maria. Isso aqui me chamou a atenção. Me chamou a atenção. Olha, lá estava Lázaro, o ressuscitado. Não era das pessoas ir a Lázaro? E naquele dia, deixar tanto Marta quanto Maria de lado? Eu vim aqui para ver o Lázaro, o homem que foi ressuscitado por Jesus. Mas não foi assim que aconteceu. Eles foram a Maria.
E por irem a Maria, viram o feito de Jesus e creram em Jesus. Deus abençoe a irmã Doraci. E creram em Jesus. Então, olha que coisa interessante, muito importante. A maneira como nós falamos vai nos identificar o grau da comunhão e intimidade que nós temos com Jesus. Existem pessoas que vão falar as mesmas palavras de uma maneira que nós não vamos ter prazer de estar junto deles. Mas já vão ter outros que vão falar a mesma coisa e aquilo vai prender o nosso coração. Onde é que está a diferença? A diferença está na intimidade que a pessoa tem com Deus. A vida de comunhão dela com Deus é que vai atrair as pessoas. Quem está próximo de Deus nos atrai para Ele. Quem está distante não tem essa atração, este poder de nos atrair. É como o imã. O imã, se você pegar o imã e pegar o ferro, uns pregos, alguma coisa, à medida que o imã vai se aproximando, aqueles elementos, aquele prego, aquelas coisas, elas pulam no imã. Porque o poder de atração do imã é muito grande. Quem está perto de Jesus tem esse poder de atração. E as pessoas que vivem no mundo, nas trevas, no pecado, são atraídos a Jesus através destes santos e santas de Deus que vivem a plena comunhão, a sinceridade, a pureza, a verdade, um testemunho verdadeiro. Estas pessoas são raras nos nossos dias, mas elas são bem-aventuradas, porque elas com pouca coisa conseguem agregar as pessoas diante de si, não para lhe louvar e lhe glorificar, mas para ver nelas a obra de Deus e crer em Jesus. Foi assim com Maria. E eu fiquei pensando, Marta não era a que tomava frente em tudo? Era. E por que os judeus foram a Maria? Exatamente por esse motivo. Eles viram a Marta, eles viram a Lázaro, mas o que atraiu a eles foi Maria. Maria tinha algo diferente na vida, algo de Deus. Você tem este algo de Deus na sua vida? Você está vivendo à luz da palavra de Deus? O seu testemunho é verdadeiro? A sua comunhão com Deus está firme? Você está próximo dele? Então não se preocupe. Deus fará as pessoas vir a você e a mim, a cada um de nós, se estivermos nesta condição, e através do contato conosco, elas serão levadas a Cristo. E eles vão crer em Jesus. E isso vai ficar marcado como um testemunho. Tantas vezes que li esse texto, mas hoje cheguei aqui neste versículo e parei aqui e perguntei, por quê? Então entendi qual foi a ação de Marta e qual foi a ação de Maria. Entre uma e outra, constatei uma grande diferença. Uma recebeu Jesus na vinda. Outra recebeu em casa e ficou com ele até o fim. Tem diferença. Tem diferença. Existem aqueles que, quando Jesus chega, ele só dá boa noite. Boa noite, Jesus, fica à vontade, eu estou indo. Já tem outros que não. Jesus, que bom que o senhor veio, fique à vontade, vamos passar a noite aqui. Como Pedro disse, né? No momento da transfiguração, Jesus se transfigurou e Pedro chegou e falou, mestre, se tu quiser, vamos fazer aqui 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés, e nós vamos ficar aqui. Nós não precisamos de tenda. Nós vamos fazer tenda para o senhor e para os dois e vamos ficar aqui. Quando ele estava pensando naquilo, os dois se retiraram.
se retiraram, Moisés e Elias. E ficou só Jesus. E eles ouviram uma palavra dizendo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro já queria o Moisés, o Elias e mais Jesus. Deus disse: não, o meu filho amado é esse, a ele ouvi. Então veja como são as coisas. A presença de Jesus, ela é muito gloriosa. E se a nossa vida reflete esta presença de Jesus em nós, em mim, em você, em cada um de nós, Deus enviará pessoas ao nosso encontro. Elas serão atraídas para vir ao nosso encontro e vão ver na nossa vida e vão ouvir as palavras de Deus pela nossa boca e eles vão ser levados a Jesus. E o nome do Senhor será glorificado. Então vamos aprender esta lição importante. Que coisa interessante. A palavra é a mesma, mas a maneira de dizer é diferente. Uma afasta, outra atrai. A nossa palavra é de qual teor? Aquela que afasta ou aquela que atrai? Nós precisamos nos avaliar a cada momento para saber como as coisas acontecem. Se a nossa maneira de ser e falar está atraindo, está agregando, está trazendo pessoas para próximo de Jesus, ou está colocando-as à distância, afastando cada vez mais. A maneira de dizer, a palavra é a mesma, mas a maneira de dizer, ela ou afasta ou atrai. E aqui, Maria tinha na vida dela este poder da atração. Este poder da atração, ele emana da presença de Deus na vida. Ela tinha esta comunhão íntima com Jesus. Era um banquete contínuo no coração de Maria. A palavra de Deus diz que no coração do justo há um banquete contínuo. E esta Maria, irmã de Lázaro e de Marta, ela representou bem a Jesus. Era um testemunho vibrante. Pensemos sobre isto. Vamos seguir por este exemplo. O Senhor será conosco e nos dará graça e força. Então, observe, quanto mais próximos e íntimos nós estivermos de Jesus, mais pessoas se chegarão a nós e serão encaminhadas a Jesus. Este é o nosso trabalho e nós temos que fazê-lo com alegria, com amor, com temor, com fidelidade, com obediência e com disposição diante do Senhor. Pensa sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.